Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo em mais um devocional onde nós acreditamos que a fé se aprende. A fé é uma escolha diária, no qual eu e você, aqui no Instagram, no YouTube, eu e minha casa, você e sua casa, estamos aqui. Bruno, mas só tá eu aqui. Não, moço, tudo que você vai receber aqui vai transbordar na sua família. Você crê nisso? Você quer isso? Nós estamos aqui escolhendo juntos, no dia de 31 de agosto de 2021, ativar a nossa fé. Se encher da presença de Deus, para que a gente possa viver um dia na presença dele. Então, seja muito bem-vindo, você que está no YouTube, você que está no Instagram. Se você estiver à noite, você vai se encher da presença de Deus e dormir na paz que excede qualquer entendimento. E receber um combustível para o seu dia de amanhã. Amém? E quem tá aí, segura aí quem tá no YouTube. Deixa eu ver quem tá aqui no Instagram. Tomando nossas vidas. Essa música chama Caminho no Deserto. Ele está aqui transformando a nossa vida. Daniela, Margarete, Renatinha, Luciana Garrido, Vanusa. Foi uma bênção ontem, gente. Todas as segundas-feiras, Lumayuma, Suelen, Ellen Costa, a Flavinha, eita benção, um beijo no seu coração, Flavinha, Dulcineia, todo mundo que tá aí no Instagram vai chegando, disparando o dedinho no coração. Foi incrível o dia de ontem, todas as segundas a gente tá junto, no Zoom, se olhando nos olhos, compartilhando vitória, derrota, dificuldade, aprendendo a palavra, conhecendo quem Jesus é, tirando dúvida. É um momento de maior profundidade nessa fé. Então todas as segundas a gente está junto. A partir dessa semana o encontro com os homens vai ser na terça-feira. Então hoje a gente faz toda quarta. Vai ser a partir de hoje, dessa semana, toda terça às 7h30 da noite. E sexta-feira, 7h30 da noite, tem o grupo Mulheres de Fé também. Tudo no Zoom. Tá? Quem tem fome, quem tem sede de se aprofundar mais nessa fé, vocês estão convidados a colar com a gente, amém? Então sejam todos bem-vindos. Deus tem feito grandes milagres. Ontem mais testemunho. A fé sem resultado é morta. Deus é o maior interessado em fazer o resultado dele na nossa vida. A nossa parte é só reconhecer que foi Ele que fez, glorificar o nome dele, testemunhar aquilo que ele fez. Então, não há nada melhor do que isso. Chegou o momento da gente experimentar cada vez mais isso. Vamos chegando aí todo mundo aí. Deus é um Deus de milagre. Ontem eu estava falando com o pessoal de que nessa fé não existe do nada. Nessa fé o que tem é de repente. E de repente aconteceu tal coisa na minha vida. E de repente Deus agiu. E de repente Deus abriu o mar. E de repente Deus fez cair o maná do céu. Para muitos pode parecer do nada. Mas para quem está colado na videira sabe que o de repente de Deus acontece mediante aos seus passos de fé, aos meus passos de fé. O de repente de Deus acontece quando nós desejamos nos posicionar na videira. Quando você deseja se posicionar em Cristo Jesus, quando você deseja dar passos de fé, quando você deseja mudar a sua vida em Cristo Jesus, pronto. É questão de tempo para o de repente acontecer na sua vida. Ontem mais pessoas compartilharam o de repente de Deus, que só aconteceu mediante aos passos dela. Deus pode fazer o que Ele quiser, Deus não precisa dos nossos passos para fazer, mas Ele quer que a gente dê os passos. Porque quando a gente dá um passo de posicionamento e depois Deus age, cara, você vive uma experiência de fé tão grande que você não quer mais largar, porque você vai ver que funciona. E a gente vai falar sobre isso hoje. Sobre a diferença de posicionamento entre Davi
e o rei Saul. Davi ainda não era rei, nós vamos estudar isso daí, e Saul era rei de Israel. Existia uma grande diferença entre os dois, e essa grande diferença era uma palavra: posicionamento. Então a pergunta para você no dia de hoje, que você deve fazer para você mesmo, Deus já fez para mim, eu quero compartilhar com você, é: como que está o seu posicionamento? Quais são os novos posicionamentos que você precisa dar na sua vida, passos na sua vida? Posicionamento. O que você precisa largar para se posicionar em mais intimidade com Jesus? O que você precisa fazer para se posicionar em cada vez mais em direção do sonho que Deus tem para sua vida? Você sabe o que está falando. Amém. Então sejam todos muito bem-vindos. Quem acordou agora, lava o seu rosto, né? Lava o rosto, escova o dente, tá bom? Mas você faz o que você quiser. Vamos orar? Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Samuel. Se alguém puder anotar aí no chat. E você que está no YouTube, Samuel, capítulo 16, versículo 14 a 23. Samuel, capítulo 16, versículo 14 a 23. Samuel, 1 Samuel, se alguém puder anotar aí. No Antigo Testamento tá esse livro, tá? A fé se aprende. Tudo que nós vamos experimentar aqui hoje se aprende. O maná do dia, a palavra do dia. Então, Jesus, esse ambiente é seu. O Cola na Videira é seu, Jesus. E nós queremos colar na videira a cada dia, porque Tu és a videira verdadeira. Você revelou para nós que você é a videira verdadeira e nós podemos ser, junto com você, ramo. Nós podemos fazer parte desse ecossistema do céu, que é ser um ramo colado em você, Jesus. Então, Jesus, nos ensina. Ensina cada pessoa, cada mulher, cada homem que está aqui, no ao vivo ou no gravado. Ensina essa pessoa a ser ramo. Esse é meu pedido, esse é meu clamor. E não ensina me deixando falar aqui pela minha linguagem, pela minha carne. Me permita, Jesus, mais uma vez, em falar pelo Seu Santo Espírito, para que todos possam sair daqui ativados no poder de Deus, ativados na presença de Deus. Amém. Amém. Você quer sair daqui na presença de Deus? Você quer viver o seu dia na presença de Deus? Porque essa é a fé. Você vai receber um alimento aí agora, uma lenha, para que esse fogo não apague. Mas 13 da tarde, 1 da tarde, você pode ser testado. 15 da tarde, 3 da tarde, você pode andar na presença de Deus. 5 da tarde, 16 horas, 19 horas. Não faz sentido a gente experimentar apenas nesse momento. Mas aqui é uma preparação para o que está por vir no nosso dia. Certo? Então diz assim a palavra de Deus. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, o rei. Por isso, mande que estes seus servos que estão em sua presença busque um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem harpa e tragam para cá. Um dos moços disse:
conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, um homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele, e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Ah, meu Deus, isso é bom demais. Isso é bom demais. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui existe centenas de ensinamentos, até porque a Bíblia pode ser para você uma escritura milenar, né? A Bíblia pode ser um livro aberto na sua casa, um livro fechado, um livro milenar, ou seja, um livro que foi escrito há milhões de anos. Há mais de 1000 anos, perdão. Então, a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos. E ela é um livro para todos nós, seres humanos, que se sustenta até hoje. Mas quando você se permite a ler a Bíblia, em algum momento você vai ver que não é mais um livro, é a palavra de Deus falando com você. É Deus abrindo a boca para falar com você. Só que isso ninguém pode convencer ninguém. O próprio Deus faz esse trabalho, isso é um trabalho de Deus. O convencimento vem do próprio Deus. Jesus disse isso: o Espírito de Deus convencerá vocês. O Espírito de Deus que eu vou deixar para vocês, que é santo, esse Espírito ensinará vocês todas as coisas, lembrará dos meus ensinamentos, guiará vocês nas nossas veredas. Então, o presente que Jesus veio entregar para nós, e Ele tem esse presente todos os dias para nós, até a volta dele, é o Espírito de Deus. O maior presente que você e eu poderia ter é o Espírito de Deus. E neste momento, Davi estava cheio do Espírito de Deus. E Saul era o rei de Israel. E ele não tinha mais o Espírito de Deus. Vamos por partes. Primeira coisa. Essa parte da história que a gente leu vem logo após, tempos depois, que Davi foi ungido como o futuro rei de Israel. Sem o rei atual saber. Então, só para te colocar no contexto da história, Davi, só para você ver que não há como Deus não curar as suas feridas. Não tem como Deus não lançar no mar do esquecimento, porque é promessa dele, todo o seu passado, se você quiser. Não tem como Deus não mudar o seu olhar sobre o seu passado. Quer ver uma coisa? Se você olha para o seu passado e você só fica triste em relação a ele, você é dominado pela sua história de dor. Mas Deus pode mudar a sua visão e Ele ama fazer isso. Para que você olhe para o seu passado, veja a cura que Deus fez em você e passe todo o aprendizado para frente. Pessoas chegarão perto de você que estão vivendo a mesma coisa que você viveu no seu passado. E aí você vai dizer: olha, eu vivi isso daí que você está vivendo. E Deus me tirou desse lugar. A videira me ensinou, a videira me curou. Deixa eu te contar. E aí você é um canal de Deus nessa geração. E então, Davi, ele era um menino rejeitado pela família, principalmente pelo pai dele. E quando você é rejeitado pela sua família, principalmente pelo seu pai ou pela sua mãe, ou por ambos, abandonado, rejeitado, maltratado, não teve carinho, não teve atenção. Davi não tinha direito de sentar nem na mesa com seus irmãos. Davi era excluído. Os irmãos podiam, Davi não. Davi tinha que ficar cuidando das ovelhas. Um trabalho naquela época de muita vergonha para o homem. Porque homem naquela época tinha que ser guerreiro em Israel. E os irmãos de Davi eram guerreiros. Então, esse era Davi. Um menino rejeitado. Um menino ferido emocionalmente.
O menino que provavelmente cuidava das ovelhas tristes. Triste. Talvez você esteja triste no dia de hoje. Talvez você se sinta rejeitada. Talvez você precise da aprovação do seu pai, da sua mãe. Talvez você tenha essa necessidade. Talvez você tenha carregado aí dores emocionais. Depressão. A ansiedade já se tornou uma patologia. Davi tinha tudo para também passar a vida toda no buraco emocional. Morto emocionalmente, morto espiritualmente. Mas Deus mandou chamar Davi. Assim como Ele mandou chamar você nessa live. Creia nisso. E eu sei que às vezes para alguns pode parecer, será? É isso aí, essa dúvida é normal. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que Ele me tirou do inferno. E não tem como Ele não falar com você aqui nessa live. Seja aqui no Instagram, seja no YouTube, você que está aí no gravado. Deus ama pegar pessoas perdidas, pessoas que já não vê mais esperança na vida. Jesus veio para estas pessoas. Todas as vezes que alguém vem falar, Bruno, eu estou perdido na minha vida, eu vou falar para você, que bom. Bruno, eu estou lascado, que bom. Porque agora é a hora de Deus entrar na sua história. É para isso que Ele veio. Esse é o religare. Esse é a reconciliação, é o resgate que Deus quer fazer na sua alma. Então precisa ter esse inferno para Ele te tirar desse lugar. E Davi vivia nesse inferno. E aí Deus chamou o profeta Samuel e falou, Samuel, você vai até a casa do pai de Davi, Jessé, e vai ungir ele. E aí tem toda uma história envolvida que eu não vou entrar aqui agora de como foi esse caminho de Samuel até ungir Davi. Mas de fato, antes aqui do versículo 14 que a gente leu, a Bíblia é bem clara. A partir do momento que Davi foi ungido como futuro rei de Israel, não era rei naquele momento, Davi foi cheio do Espírito Santo. Cheio daquele presente que Jesus entregou para nós, para todos que quiserem, há 2000 anos. No Antigo Testamento, algumas poucas pessoas tiveram esse privilégio, mas no Novo Testamento, que é onde nós estamos, no pós-Jesus, 2021 anos, nós estamos no ano 2021, nós podemos ser cheios desse Espírito, o mesmo Espírito que entrou na vida de Davi. E esse Espírito fez com que as feridas de Davi fossem curadas. Esse Espírito fez com que Davi aguardasse o tempo para ser rei de Israel. Esse Espírito fez com que Davi vivesse experiências de fé com Deus. Fez com que Davi validasse ao longo dos dias, Deus é comigo. Deus está me dando experiência de fé. E é isso que Ele quer fazer com você e comigo. Hoje é mais uma oportunidade de viver experiências de fé. Então, presta atenção. E aí, quando Davi foi cheio do Espírito de Deus, Saul perdeu a presença de Deus. Deixa eu te contar, Israel carecia, eles pediam incansavelmente um rei em Israel. E eles encheram tanta paciência de Deus que Deus colocou Saul como rei de Israel. Mas depois de receber poder, status, dinheiro, ele se perdeu. Saul se perdeu. E aí você pode dizer, nossa, mas Deus colocou um espírito mau em Samuel. Em Saul. Não foi Deus que colocou. Mas Saul, ele plantou isso. Quando você se afasta da presença de Deus, você tem, com certeza, espírito mau sobre a sua vida. Essa é a verdade. Porque o mundo espiritual é mais real do que a gente possa imaginar. Até porque o mundo espiritual é eterno. Então, deixa eu te dizer uma coisa. A gente não aprendeu a viver na presença de Deus. Por isso que a gente queima aqui e fala aqui para vocês, e a gente aprende isso há 531 dias. 531 lives. A fé se aprende. Entrar na presença de Deus se aprende. Qualquer um pode entrar na presença de Deus. Porque você não é qualquer um para Deus. Para nós, a gente pode até imaginar que a gente é qualquer um. Mas para Deus, não. Nós somos único para Deus. Ele sabe o nome e o sobrenome de cada um aqui dessa sala. E Ele mandou te chamar. No mundo espiritual, Ele mandou te chamar.
O pai tá on, como diz o menino Ney. Ao invés de você olhar pro meme, ao invés de você olhar talvez julgando o menino Ney, Neymar, moça, você pode ver que Deus tá falando na boca daquele menino. Eu tô ligado, eu sou pai, eu tô chamando uma geração nessa live para ter uma relação de paternidade comigo. A fé, anota aí, é uma relação de paternidade com Deus. Se não tem uma relação de paternidade, você só tem fé, você não usa. E isso não muda a sua vida e não muda a minha vida. Acreditar em Deus, ter fé, não serve de nada. Eu preciso ter intimidade com o Pai nosso, um Pai que está nos céus, para eu usar a fé. E usar a fé é me comportar como filho. E Ele me ensina como comportar como filho. A cada dia. Está aqui. E Ele quer te ensinar hoje. Então, Saul perdeu a presença de Deus. Então, todo ser humano é corpo, alma e espírito, não é? Muitos dessa sala sabem. Ou todos dessa sala sabem. Nós somos corpo, alma e espírito. Mas qual é o espírito que está pousado na sua casa? Qual é o espírito nesse momento que está em você? Eu quero te dizer que ninguém vai ficar de fora, em nome de Jesus. Todo mundo sairá daqui com o Espírito de Deus, na presença de Deus. Quer ver uma evidência onde o Espírito de Deus não está presente? É onde tem as guerras. A sua casa pode estar em uma guerra. Por exemplo, se na sua casa, eu e Bruna a gente brigava muito aqui em casa. Brigava demais, qualquer coisa era motivo de separação. O Espírito de Deus não estava aqui em casa. Estava o Espírito mau, e ele existe. Onde tem gritaria, aonde tem uma pessoa tratando mal a outra, aonde tem chilique, aonde tem qualquer coisa, não tem a presença de Deus. Quando eu e Bruna chapava o globo aqui em casa, quando eu e ela ficava aí só alimentando a nossa carne, não tinha a presença de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, claro que tá, mas Ele quer entrar na nossa vida. E Ele não vai chutar as portas. Ele poderia até fazer isso, mas Ele não vai fazer isso. Ele é um Deus educado. Quem é mal educado sou eu que chuto a porta. Então Ele está te convidando, filha, eu quero te ensinar e quero te dar a consciência de que você é minha filha. E Saul perdeu essa consciência. Ele acreditava em Deus. Ele sabia que ele era rei de Israel porque Deus colocou ele lá como rei, mas ele saiu da presença de Deus. Foi dominado pelas responsabilidades, ele foi dominado pelo trabalho, ele foi dominado pelas preocupações de ser rei, ele foi dominado pelas riquezas, ele foi dominado por várias coisas e não mais pela presença de Deus. Quem está entendendo isso? Quem quer ser dominado pela presença de Deus? A partir do momento que você cola na videira e você começa a caminhar com a videira, chega um momento que você nasce de novo. E esse nascer de novo é a gente a cada dia entregar para Deus, guia os meus passos. Eu não quero mais andar controlando a minha vida, eu quero ser controlado por você. Eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua vontade. É a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. E como é difícil para nós seres humanos fazer isso. Porque a gente não aprendeu a confiar em Deus. A gente nem aprendeu quem Deus é. A gente falava, eu e Bruna, universo. A gente não conhecia que esse Deus, revelado no Cristo Jesus, criou o universo. A gente acreditava que Deus era o universo. Mas isso aí faz parte. Faltava informação, faltava consciência. E quem coloca a consciência é o próprio Espírito de Deus vivo em 2021. E Ele colocou a consciência. Davi, você foi rejeitado pelos seus pais. Você tem um trabalho aí que não é digno de um homem em Israel. Mas calma, Davi, eu cheguei na sua história. E é isso que Ele está falando para você. Você pode estar desempregado, você pode estar triste, você pode estar mal emocionalmente, você pode estar dependente de remédio, você pode estar viciado em alguma coisa, não importa. Deus chegou na sua vida e está falando para você agora, eu quero entrar na sua história. E aí a sua resposta é sim ou não. E se você tem dúvida, pergunte, mas Ele quer entrar na sua história. E aí, quando Deus entrou na história de Davi,
Davi começou a ficar conhecido por algumas pessoas em Israel. Tanto é que a gente leu aqui, olha, um dos funcionários falou assim, olha, eu conheço um homem aí que sabe tocar harpa. Porque alguém teve uma ideia do staff de Saul, alguém do time de Saul teve uma ideia de que, olha, vamos procurar alguém que sabe tocar uma harpa, porque talvez a harpa pode te acalmar, talvez a música pode te acalmar. Ei, tá queimando no meu coração, deixa eu dizer pra vocês, é bom um louvorzinho, não é? Um louvor? É ótimo. Mas Deus está te chamando para mais. Um louvor apenas, uma música apenas, não enraiza a nossa intimidade com Deus. Mas é um acesso para ter intimidade com Deus. O louvor é muito bom. Todos os dias você é convidado a escutar um louvor. Mas Deus também quer ouvir sua voz, quer trocar ideia entre você e ele e você. Deus também quer conhecimento da palavra dele. Eu não consigo trocar ideia com alguém se eu não conheço essa pessoa. Como é que eu vou trocar ideia, por exemplo, com a Rose Almeida, com a Janaína, com a Frida, se eu não sei, se eu não escuto a palavra dela? Eu preciso escutar a palavra. Então hoje é dia da gente dar mais passos de fé, de ir mais pro profundo aqui nessa sala. Tem muita gente colada na videira, que Deus está chamando para vamos mais pro fundo. Mas alguém teve uma ideia brilhante. Saul, vamos achar alguém que toca uma harpa, e essa harpa, essa música que vai sair da harpa, do violão, para ficar mais claro, vai acalmar você. E aí, Davi já estava ficando reconhecido, porque Davi, por mais que ele ainda continuou como pastor de ovelha, me parece que ele já viveu experiências de fé com Deus. Tanto é que ele matou o urso, ele matou o leão. Ele mesmo disse isso depois. Mas Deus queria colocar ele como rei de Israel. Mas há tempo para todas as coisas, não foi da noite para o dia. Mas quando a gente é cheio do Espírito, quando você busca a presença de Deus na sua vida, o Espírito na sua vida, ele acalma a sua alma e cuida do seu corpo. Nós não estamos aqui para cuidar do corpo, da alma e do Espírito, nós queremos o Espírito, e o Espírito desce aquilo que precisa descer para a minha alma e para o meu corpo. Eu só preciso desejar o Espírito de Deus, a presença de Deus. E a videira entrega a ele. Foi para isso que Jesus veio. Não só para apontar para a eternidade, não só para salvar a gente, mas enquanto ele não volta, vocês podem andar na presença de Deus. Enquanto eu não voltar, vocês podem receber um poder que vem do alto, um poder de confiar em Deus, um poder de ouvir a voz de Deus, um poder de amar, um poder de cuidar, um poder de, eu vou ser rei de Israel, mas enquanto eu não sou rei, eu vou continuar cuidando das minhas ovelhas em paz. Um poder de viver alegre, independente da circunstância, porque a alegria vem do Senhor. Aliás, essa é a nossa força. Qual é a sua força, Bruno? A minha força é a alegria que vem de Jesus Cristo, de Nazaré. A minha força é a alegria que Ele me entrega. E eu passei muito tempo da minha vida, principalmente de 2016 a 2018, chorando muito, guardando mágoas, guardando coisas, dores emocionais que só eu sabia. Porque tinha vergonha de falar com as pessoas, principalmente com a minha esposa. Porque tinha culpa. Mas quando eu aprendi, quando eu recebi esse Espírito de Deus, aí sim, Ele começou a fazer o arregaço de amor na minha vida, na minha história e na minha casa. Hoje somos pais. Betininha, bom dia. Betina, minha filha. Deus está falando com você? E aí, chegou, trouxeram Davi na presença do rei Saul. Então vai vendo, é como falasse assim, olha, o Lugarrido, um exemplo só que apareceu o seu nome aqui. Eu vou restaurar sua família, eu vou unir sua família, vocês vão ser reconstruídos aí dentro, você, seu marido e tudo mais, mas isso vai ser daqui a um tempo. E como esperar o tempo? Recebendo o Espírito. Davi foi assim, o Samuel chegou, Davi, você vai ser rei de Israel, mas não é hoje, nem amanhã, mas você vai ser, e não vamos sair daqui com a data de quando você vai ser. Mas quem é cheio do Espírito não precisa saber a data.
Quando você está cheio do Espírito de Deus, quando você está na presença de Deus, você cumpre aquela palavra que Jesus disse: não cabe a vocês saberem tempos, não cabe a vocês querer saber o futuro, não cabe a você querer previsibilidade, ter certeza do futuro. O futuro é nosso, a gente quer que você viva na minha dependência. Então quando a gente busca o Espírito e é um estado diário isso, eu não me preocupo com o futuro. Quando você perceber que você está se preocupando com o futuro, é porque está vazio do Espírito. E aí o convite é: cola na videira e pede a presença. Busca a presença para você ver se você não vai se aquietar, mesmo vendo esse futuro não acontecer ainda na sua vida. E é isso aí mesmo. Davi não virou rei da noite para o dia. Deus não vai transformar sua vida inteira da noite para o dia. A promessa de Davi, a promessa na sua vida e na minha vida não é da noite para o dia. Até porque Deus está mais interessado em andar com a gente diariamente do que virar tudo do avesso e transformar a nossa vida logo de um dia para a noite. Ele quer andar com a gente, sempre foi assim. O plano criacional dele é esse. Adão, como foi seu dia? Onde você está? Como é que foi seu dia? Todo dia Adão teve esse privilégio. Mas desde a queda do homem, a gente se afastou de Deus. Mas há 2000 anos veio um homem nazareno entregar para nós o Espírito de Deus, assim como Davi recebeu. E hoje é dia de 100% dessa sala sair cheio do Espírito de Deus. Experiências de fé, experiências que você vai viver durante o dia de hoje, que vai fazer com que você saiba: foi porque eu me posicionei de manhã. Quando Davi foi chamado para tocar harpa, ele não ficou com medo. Imagina você ser chamado para tocar harpa com o rei de Israel. Ele foi. Ele era um pastor de ovelha, mas me parece que ele sabia tocar harpa. Mas Davi me parece também que ele não estava nem aí para isso a partir disso. Ele só queria saber de andar no Espírito. Tá bom, eu vou. Deus está mandando eu ir, então eu vou. Não é Saul que está me chamando, quem está me chamando é Deus. E eu vou. E vou olhar nos olhos do rei, eu vou me posicionar, vou fazer o que tem que ser feito, com amor, com alegria, porque eu já tenho tudo dentro de mim, o Espírito. Eu vou ser rei de Israel um dia, vou, mas eu já tenho tudo dentro de mim. Você imagina você viver isso? Você imagina você ver desemprego na sua vida, você ver a casa caída, casamento, problema qualquer que seja dentro da sua casa, e você acordar, buscar a presença e saber, ter a certeza de que tudo que você tem dentro de você já é suficiente. Você imagina você viver dessa maneira? Deus falou ontem com a gente, Ele continua falando. Todos dessa sala, vocês são mais que vencedores. Você crê nisso? Vocês são mais do que vencedores. Bruno e Bruna, Betina e todos dessa sala, no Instagram e no YouTube. Deus quer colocar uma capacidade dentro de vocês para que, independente das vitórias humanas na sua vida, derrotas humanas na sua vida, você é mais do que vencedor. O monte de Sião não será abalado. Você e sua casa não será abalado. Pode vir vento, pode vir alegria, pode vir o que for. Você já sabe que tudo o que você tem dentro de você é suficiente para viver em paz, para ser treinado por Deus, para ter domínio próprio, mansidão, benignidade, longanimidade, amor, alegria. Quem está entendendo isso? Eu não sei de verdade como você acordou e como você entrou aqui nessa live, mas eu declaro em nome de Jesus. E não vai pensar que lá vem eu, crente, lá vem falar em nome de Jesus. Para com isso. Deixa os caras e fala o nome da religião. Não fala que é crente não, porque eu sou crente, eu creio. Crente é quem crê em Cristo Jesus. Eu creio nele, ué. Ele mudou minha vida, ele mudou minha história, me tirou do inferno. E chegou o momento dele entrar na sua história. Você só precisa se posicionar. Davi permitiu ser ungido. Quando ele foi chamado para ser ungido como futuro rei de Israel e recebeu o Espírito de Deus, ele se posicionou para isso. Ele poderia não aceitar, mas ele quis. E aí, você quer ou não? Deus está chamando pessoas nessa sala para se posicionar como Davi. Saul deixou de se posicionar, porque ele foi dominado pelas tarefas, pela agenda. Muitos, eu fui essa pessoa, acreditava em Deus, mas
Bruno, eu não tenho tempo. Por que você não tem tempo? Por que você não tem tempo para conversar com Deus? Por que você não tem tempo para ler a Bíblia, aprender a ler a palavra dele, a receber o Espírito dele? Porque eu tô cheio, olha a minha agenda. Até quando você vai ficar assim? Ai, Bruno, eu não sei. Eu sei até quando você vai ficar assim. Até quando você cansar. Quando você cansar, o Nazareno tá de braços abertos, da mesma forma que ele foi para a cruz, falando: você fez falta. Deixa eu entrar na sua agenda. Deixa eu ser o primeiro na sua agenda e todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. É isso que ele está falando para você. Então, quando você tem uma agenda lotada, quando você fala: não, mas a minha rotina, os meus filhos, eu tenho que acordar às 5 da manhã, eu chego em casa só o bagaço. Quando você coloca todas as justificativas do mundo que é válida. Tem gente que conta a história, a rotina delas pra mim, que até eu fico assim, meu Deus, me tira daqui, porque por um segundo eu vou entrar junto com ela e vou falar pra ela: olha, é verdade, você não tem tempo com Deus. Aí na hora que eu recebo isso, quem tá entendendo isso? Eu já tenho que clamar em oração, em pensamento, porque senão eu vou entrar junto com a pessoa e vou concordar com ela que ela não tem tempo. Por quê? Porque é muita coisa, você tem muita coisa no seu dia, principalmente mulheres com filhos pequenos. A Bruna já vai nascer a Betina, a gente vai mudar mais ainda a nossa rotina dentro do que já mudou. Só que assim, nada pode nos afastar da presença de Deus. Agora, eu só vou desejar isso quando eu cansar. Você só vai desejar isso quando você não aguentar mais. Fora isso, Saul, você não precisa de mim. Então não foi Deus que colocou o espírito mal. O espírito mal já existe no mundo, desde a queda do homem. Tem gente que fala assim: ai, mas Deus, olha, ele é muito forte. Ele botou um espírito mal em Saul. Deus tem assim a mão pesada. Você não entendeu nada. Você tem um problema seríssimo emocional. De criação mesmo, com pai, com mãe. Fica de boa, Deus é Deus. A questão é, quando nós não estamos na presença dele, eu estou na presença do espírito mal. Nós somos corpo, alma e espírito. Qual espírito te guia? Qual espírito guia os seus passos? Quando eu acreditava em Deus e eu ia na igreja, de 2016 a 2018, eu era muito viciado em prostituição, sexo, pornografia. Eu ia na igreja, mas minha vida não mudava. Por quê? Porque eu era dominado por um espírito que não era meu, que não era de Deus. Era um espírito imundo por aí. Mas Deus estava no controle. E ainda que você esteja assim hoje, Deus está te vendo aí. Ele só está falando: vem, dá o primeiro passo que eu vou abrir o mar para você. Dá o primeiro passo que eu vou abrir o Jordão para você. Dá o primeiro passo e você vai conhecer quem eu sou. Busque e achará. Jesus, toca nos corações, renova a mente de cada pessoa, não deixa ninguém sair daqui escutando a palavra, deixa que todo mundo, Senhor, que queira ouvir a sua palavra e ser transformado pela sua palavra, renova os pensamentos, faz a pessoa enxergar aquilo que ela não está enxergando. Então eu era revoltado de Deus, eu falava ainda com algumas pessoas: cara, eu acredito, eu estou vindo na igreja, mas minha vida não muda, parece que Deus não me responde. Mas porque eu passava dias e atrás de dias alimentando a minha carne e sendo dominado por um espírito que não era o espírito de Deus, assim como Saul. E eu vou dar um conselho para vocês aqui nessa sala. Era até para eu falar ontem, eu acabei esquecendo lá no grupo, no encontro da família JC, todas as segundas às 19h30. Presta atenção. A gente, por conta de internet, Instagram, YouTube, Facebook, internet, a gente tem uma possibilidade muito grande de aprender, inclusive a fé, não é? Então todos vocês que estão aqui, vocês têm uma conta no Instagram, por isso que você está aqui. Agora, quem que você está seguindo no Instagram? Quais são as pessoas que você segue que te agrega? E outra, às vezes você quer aprender a fé e você segue 50 pessoas. Talvez você pode entrar num nível de ansiedade porque você está dando tiro em vários lugares. Não tem problema nenhum você seguir 50, 100 pessoas que te passam a mesma fé. Mas se eu fosse você, eu colocaria foco. Aonde você quer ser alimentado? Eu creio que o ser humano só consegue fazer uma coisa por vez. Não é homem não, é ser humano. É uma por vez. Quando a gente tenta fazer 10 coisas, lascou. A gente recebe muito isso no Instagram da Bruna.
mulheres que vêm buscar autoconhecimento com a minha esposa e que busca autoconhecimento em vários lugares e são as loucas do curso, compra pra lá, compra não sei o que, imersão e blá 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 blá, e não para, e não vê a vida andar. Por quê? Porque precisa parar de fazer essas coisas e praticar aquilo que você já sabe, aquilo que você já aprendeu, e ter sim eu creio que tá? Mas aí não tem um número exato, mas eu creio que dá pra você fazer uma redução. Quem tá entendendo isso? Quando a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, que nem assim, você tá aqui no devocional, você tá lendo um livro e você tá aqui escutando o Bruno. Você tá lascado, você tá gastando energia à toa. É uma coisa por vez. Então avalia, que às vezes você fica eu percebo esse comportamento, eu era muito assim, você fica assim ó, no Instagram. Ai que legal isso, aí você fica, e isso tem causado ansiedade em você e você não tá percebendo. Você tá ansioso e você não sabe que vem dessa quantidade de contas no Instagram, dessa quantidade de tempo que você passa na internet. Cuidado com isso. O rei Saul perdeu o Espírito de Deus porque ele estava muito ocupado com as informações que ele tinha como rei, com as responsabilidades. É muito bom ter informação, mas o excesso de informação causa ansiedade em você. O excesso de informação causa obesidade mental. O excesso de possibilidades que nós temos em 2021 causa ansiedade em nós. Vai comprar uma pasta de dente no Giga para você ver. Minha esposa diz que a quantidade de pasta de dente no Giga é maior do que meu apartamento. De uma parede até a outra, assim. De tanta possibilidade que existe. Você precisa decidir o que você quer, velho. E se eu fosse você, eu perguntava, painho, me ensina. O que eu tenho que priorizar essa semana? Quem tá entendendo isso? É uma coisa por vez. E o que deixa a gente ansioso esse excesso de informação, esse excesso de agenda, esse excesso de possibilidade, e isso nos afasta da presença de Deus. A ansiedade não vem de Deus. Se eu tô ansioso, se eu percebo que eu tô ansioso, eu preciso orar. Eu preciso ir pro banheiro, olhar no espelho e falar, Bruno, acabou a fé. Porque se eu tô ansioso, eu tô fora da presença de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Lance sobre mim toda a sua ansiedade. Se eu tô ansioso, eu não tô lançando para Deus. Se eu tô ansioso, eu tô lutando o dia no meu braço. E isso é diário. Isso é diário. Então perceba, aonde na sua vida você está consumindo um excesso de informação. Seja na internet, seja no trabalho, seja sei lá onde. Eu não sei, não estava planejado em dizer isso não, até porque a gente também nem planeja, mas Deus não tinha tocado no meu coração para dizer isso. Eu creio que Ele está falando com pessoas nessa sala. Então, presta atenção no versículo 23. Davi se posicionou. Davi não teve medo de ir para a presença do rei. Eu creio que Davi não estava nem aí para o rei. Não com arrogância, mas é porque ele estava cheio do Espírito. Então ele olhava para o rei como um ser humano normal. Às vezes a gente olha para pai, mãe, chefe, rei, de uma forma que a gente vai se diminuindo. A gente se diminui tanto em algumas presenças de algumas pessoas que você admira, que tem um status, que tem não sei o quê, que tem carreira, que parece que você vira uma criança. Não, olho no olho, normal. Se Deus está te lançando para um lugar, por mais improvável que pareça esse lugar para você, vá cheia do Espírito e seja livre nesse lugar. Senhor, coloca as palavras da minha boca, Tu fez a minha boca. Coloca as palavras da minha boca, não sei nem o que eu vou dizer, mas coloca, Senhor. Senhor, coloca, você diz que coloca, então coloca, Senhor. Cumpre a palavra. Qual que é a reunião que você tem hoje? Qual que é a conversa difícil que você precisa ter hoje com alguém? Qual é? Tô nem aí para essa conversa. Eu só tô aí para ver você buscando a presença do Espírito Santo. E na hora da conversa você vai ver que o Espírito é contigo. Quando Davi chegou na presença de Saul, ele começou a tocar harpa. Eu imagino Davi chorando, porque o rei se acalmava. E Davi sabia que não tinha absolutamente nada a ver com os dedos dele, absolutamente nada a ver com a harpa, com o violão, para ficar mais fácil para você entender. Não tinha a ver com a música, tinha a ver com o Espírito
Espírito de Deus que estava sobre Davi. Mas muitas pessoas, como o próprio rei, eles acreditavam que o rei só se acalmava porque o menino era forte e valente, né? O menino que era rejeitado agora é forte e valente, que sabe tocar harpa. Então a música acalma. Quem acalma é Deus, filho. Não é a música não, Deus só usa a música. E se você não quiser largar isso, se você é aquela pessoa louca do louvor, você pode ser mesmo, e eu também sou. Eu adoro escutar um louvorzinho, claro. Mas às vezes a gente fica só preso nisso e esquece da palavra. Tá vivendo no raso da fé. Não queria dizer isso, mas essa é a real. E às vezes Deus tem que parar de manifestar o poder dele no louvor para vocês irem para a palavra. Aí Davizinho tocando a harpa, ó. Aí muitos entram aqui no devocional, nossa, eu saí tão bem do devocional, nossa, lá, o menino lá fala bem, não sei o que, não sei o que lá. Por favor, que não seja você fazendo isso. Isso aqui é o Espírito de Deus nesse lugar que está te chamando. Vem filha, vem filho. O mesmo Espírito que eu fiz entrar na vida do Bruno, na vida da Bruna, naquela família que eu tirei do inferno, esse mesmo Espírito é seu. O mesmo Espírito. Ah não, olha, é outro patamar. O Bruno é outro patamar. Não. O menino lá do louvor é outro patamar. Não. O menino de não sei o que é outro patamar. Shhh. Outro patamar o quê, fi? Em Deus não tem patamar não, irmão. É o Espírito dele e só isso e ponto. Jesus sem mais nada. Ele dentro de você. A gente, hoje em 2021, a gente tem a possibilidade de conversar com Deus pelo poder do Espírito Santo dentro de nós. É como Jesus dentro de nós. O mesmo Espírito que habitava em Jesus quer habitar dentro de nós. Jesus disse isso. Você quer isso? Sim ou não? Você quer se posicionar para isso? Sim ou não? Então não tem a ver. Saul, ele era tão perturbado, ele estava tão perturbado, que ele de verdade, ele se tornou dependente de Davi. E como é fácil nós seres humanos ser dependente de pessoas. Eu dependo do Davi, eu dependo da harpa, eu dependo... Aí entra tão na noia que tem que ser aquela harpa. Se trocar a harpa não vai dar certo, tem que ser aquela harpa. Eu dependo da harpa, eu dependo do Davi para me acalmar, para a minha alma ficar quieta. Isso daí é a nossa geração dependente de ministros, de pessoas que passam a palavra de Deus. Às vezes Deus tem que tirar um ministro do evangelho dentro de um lugar para não ter idolatria em cima dele, para que a igreja olhe é para Cristo e não para o que está lá em cima do altar. Quem está entendendo isso? Eu fiquei feliz um dia que a minha sogra disse, ela vai na missa, né? E aí tem um padre lá que ele naquele lugar, na verdade, eles trocam frequentemente o padre. Se você estiver aí, minha sogra, Sandra Legnaioli, um beijo no seu coração. E ela me falou isso, aí eu não sei porquê. Eu falei, eu sei porquê, Sandra. Para que não haja idolatria em cima do padre, expectativa em cima do padre. A expectativa que Deus está colocando em você é para colocar em Cristo Jesus. Essa é a nossa geração, onde o véu já rompeu, não tem mais intermediário. Você não precisa ser dependente de ninguém aqui da terra para se relacionar com Deus. E Saul se tornou dependente de Davi. E isso era tão perturbado dentro de Saul, que depois, tempos depois, tem a história que Davi venceu um homem de 3 metros de altura, que era o Golias. E quando ele venceu, para resumir a história, está escrito na Bíblia, no capítulo 17. Saul falou assim, quem que é esse cara aí? Poxa, como assim, quem é esse cara? Aquele que tocava harpa para você? Ele não enxergava mais. Ele queria saber quem que é esse? O menino que conversou com ele, que queria lutar contra o Golias, o mesmo menino que tocava harpa, mas parece que naquele momento ele já não enxergava mais. Por quê? Perturbado. Colocou expectativa em homens, em ser humano. Ninguém dessa sala vai colocar mais expectativa em ninguém aqui na terra. Esse é o convite para você. Esse é o posicionamento aonde Deus queria passar para você no dia de hoje.
Se você colocar expectativa no seu trabalho, vai chegar um momento que você pode perder o seu trabalho. E como que você fica? Se você colocar expectativa no seu chefe, quando o seu chefe sair, o que vai acontecer? Você vai ficar com medo aí? Ai, meu chefe saiu e agora eu não sei mais o que eu faço. Eu vim do mundo corporativo. Poxa, quem não sabe? Pode ser você aí o novo líder desse lugar, o novo gestor. E se não for, vem outro. Ué, ajuda o outro para vocês crescerem junto em time. Não coloque expectativa no seu marido, não coloque expectativa na sua esposa, não coloque expectativa nos seus filhos. Aliás, nos filhos, se eu colocar expectativa na Betina, eu estou colocando peso em cima dela para ela carregar, eu estou passando uma conta para ela. Logo, eu estou sendo bem irresponsável. Nós dessa sala, nós, lado a lado, fomos chamados para conhecer quem Deus é. E Jesus revelou quem Ele é. E colocar expectativa nele. Em mais ninguém. E isso não é arrogância. Isso é dependência de Deus. Isso é liberdade. Deus não criou a gente para ser dependente um com os outros. É claro que Ele chama para a gente viver em comunidade, Ele chama para a gente viver junto, mas é junto lado a lado, um ajudando o outro, transbordando na vida do outro, e não dependendo do outro. Então recebe aí mesmo, você mulher e homem. Avalia, pensa aí do outro lado. Aonde é que você está sendo dependente de pessoas? Em qual área da sua vida que você está sendo dependente de pessoas? Ou dependente de dinheiro, ou dependente de emprego, ou dependente de alguma coisa? Ou o que eu falo que é dependente? Você coloca toda a expectativa nisso. Aí Deus tem que permitir uma pandemia para chacoalhar a árvore. Quantas pessoas que estão aqui no Cola na Videira conheceu o Cristo Jesus ano passado? Por quê? Porque o tempo foi difícil quando entrou a pandemia e ainda continua, né? Mas o deserto foi lançado para o deserto para buscar um relacionamento com Deus ou uma volta de se relacionar com Deus. E que bom, porque isso é o melhor. Ainda bem que a gente está tendo essa oportunidade, essa nova chance. A cada dia a gente tem essa chance. Até a volta de Jesus. Então não deixa mais para amanhã. Toma posse. Toma posse dessa fé. Não peça para Deus resolver o seu problema, pede a fé. Não pede para Deus, não pede para Deus assim, pede a fé. Isso é tudo, porque você está pedindo o Espírito dele dentro de você. Amém. Esquecesse o eu dele. Ele já não estava preocupado quando ele ia ser rei, ele já não estava com medo de ir para a presença do rei tocar harpa, ele não teve medo de vencer Golias, de batalhar contra Golias, que era um homem de 3 metros de altura, porque ele sabia que a batalha, ou as batalhas, tantas que Davi enfrentou, desde que ele foi ungido, as batalhas não eram dele, era de Deus. Então se era de Deus, Deus lutaria por ele, ele só precisava se posicionar. Quando Davi venceu Golias, quem venceu? Quando Davi olhou para o Golias e viu o desafio, de quem era o desafio?
Você olha para a sua vida profissional agora e você vê vários desafios. De quem é esse desafio? Chegou o momento de você falar: esse desafio não é meu, é de Deus. E Deus vai na frente. Eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou me posicionar. Mas acima de tudo, eu busco a presença dele. O desafio não é meu, é de Deus. E quando vencer, a vitória é de Deus e não minha. Logo, eu vivo uma vida livre. Porque se todo o tempo você fala: eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, as pessoas falando pra você: você venceu, você venceu, você venceu. O dia que você perder, você cai. Fica triste, mal. Viva livre. As pessoas até podem falar, você precisa não ser aquele chato, né? Porque teve um momento que eu comecei até a ficar chato. Que as pessoas ficavam elogiando e eu falava: sai de mim, sai de mim, sai de mim. Aí a Bruna aceita e tal. Aí eu aceito, mas no meu pensamento eu sei quem venceu. Eu sei quem venceu. E esse excesso de elogios não vai me pegar para me derrubar, não. Eu sei quem venceu. Eu sei o quanto eu sou falho. O apóstolo Paulo, ele falou: dos pecadores, eu sou o maior pecador que tem. Dos falhos, eu sou o mais falho. Como assim, Paulo? Você é o ministro do evangelho? Você é o cara que mais escreveu livros na Bíblia, no Novo Testamento? Pois é. Eu sei o quanto eu sou dependente de Deus para respirar. Inclusive nós somos, né? Por mais que a gente não reconheça, né? Se você tá respirando, é porque você depende de Deus, né? Se eu tô respirando, é porque eu dependo de Deus, velho. É ou não é? É assim. Então, o convite para você hoje é que você avalie na sua oração, na sua conversa com Deus. Não é agora, é depois que terminar o devocional. Aonde está faltando esse posicionamento igual Davi teve? O que está faltando você largar e aceitar? Cara, eu já tenho tudo. Eu tenho o Espírito de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Amém, gente? É isso aí. Quem depende de elogio cai na primeira crítica. É isso aí. E Davi tinha todo o histórico familiar para depender de elogio, porque ele foi a vida toda rejeitado. E aí, a partir do momento que ele começa a falar: nossa, Davi, como você toca bem a harpa, né? Ele podia viver dependente de elogio. Mas não, ele recebeu o Espírito do Senhor. E esse Senhor, no Antigo Testamento, pode colocar Jesus, porque já foi revelado para nós. Jesus. Então, Jesus, tá feito, tá entregue. Eu tenho absoluta fé de que não tem a ver com o jeito que eu falo aqui, não tem a ver com o script do devocional, até porque nem script tem. Tem a ver que nós cremos que o seu Espírito fluiu nesse lugar e que as pessoas certas, na hora certa, entraram aqui. Não importa se ficou 1 minuto ou se ficou o tempo todo, não importa. Mas todo mundo que chegou até aqui, Jesus, a sua palavra me diz, a sua palavra nos diz que ninguém vai ficar de fora. A sua palavra diz que todo mundo que chegar perto de você, e nós chegamos aqui junto hoje, será abençoado com a sua palavra. Ninguém será jogado para fora. Isso é promessa sua. Ainda que essa pessoa resista, ainda que a pessoa se revolte, Jesus mostra para ela que você não desiste dela. Jesus laça com o seu amor. O único laço que a gente está preocupado aqui e focado aqui é com o laço do amor de Jesus Cristo pela nossa vida. Um amor que ensina, um amor que transforma, um amor que faz a gente abrir mão do nosso eu, um amor que faz a gente suportar a batalha, um amor que faz a gente esperar, um amor que faz a gente confiar, um amor que constrange. Eu sinto constrangido no tamanho do amor de Jesus pela minha vida. Chegou o momento de você perceber se você se sente ou não constrangido por tamanho amor, tamanha graça sobre a sua vida. Um amor que constrange, ao ponto de falar assim: Senhor, depois de passar dias te conhecendo, lendo você, a sua palavra e recebendo ensinamentos, Senhor, eu não aguento nem mais pedir para você alguma coisa, eu quero que você cumpra a sua vontade.
Eu tenho uma lista de pedido, eu gostaria até que essas coisas fossem resolvidas, mas a sua vontade é tão maior, soberana, seja feita a sua vontade. Eu creio que eu vou ser surpreendido. Eu creio que eu vou ser surpreendido. Você tem que falar isso daí. Eu sei que tem momentos da caminhada de fé que não é fácil. Tem momentos que você é espremida, tem momentos que você é espremido. Eu sei, mas vai valer a pena. E ninguém vai tirar mais essa fé de você. Ninguém vai tirar mais essa fé de você. Nem você mesma. Em nome de Jesus. Nem você mesmo. Que Deus abençoe o seu dia. Jesus está entregue, está feito. Que todos possam sair daqui com paz e com a sua alegria. Com a sua paz e com a sua alegria, como você promete. Paz e alegria que excede qualquer entendimento. Paz e alegria que faz a gente confiar na justiça de Deus, no como de Deus, no jeito que Deus faz as coisas. Seu marido saiu de casa, não tô nem aí para isso, Deus permitiu. Quando a Bruna saiu daqui de casa, foi meus primeiros e melhores momentos de intimidade com Jesus. Eu não tinha mais para onde recorrer que não fosse a fé, que não fosse nele. A fé não mais na prostituição, a fé não mais no trabalho, no dinheiro. E eu ganhava muito dinheiro. Mas a fé nesse possível Salvador, porque para mim era só informações, faltava eu viver. Talvez chegou o seu momento de viver isso. Então é nesse vale aí que você vai conhecer quem Jesus é. É nesse deserto. Em nome de Jesus, amém. Beijo Dani, um beijo Josi Peps. Alô Josi Peps Portela. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Se você é homem e quiser participar do encontro Homens de Fé hoje às 19h30, você é bem-vindo. Entra no grupo do Cola na Videira. O link tá lá na bio. Frida, um beijo no seu coração. Daniela, Vanusa, Marge, Luciana, Daniela de novo, Salete, Eliana, Josi, Alisson, Mari, Betina, Bruna, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tamo junto, colado na videira. Tudo isso aqui que a gente estudou e recebeu, se aprende diariamente. Em nome de Jesus, amanhã a gente vai estar junto às 9 da manhã. Deus te abençoe e fica com Deus.